Boa tarde, queridos amigos do Centro Espírita Deolindo Alves. Mais uma vez, é com enorme alegria e satisfação que nos encontramos através desse canal, sempre com aquela nossa proposta de abordarmos os ensinamentos do Mestre Jesus a partir dos textos codificados por Allan Kardec, aqui tratando diretamente do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema de hoje para nós é o capítulo 25, Buscai e Achareis, e também complementando ou até dando início ao nosso estudo, às nossas reflexões, vamos abordar uma questão do Livro dos Espíritos, a questão número 704. Antes de tudo, queremos agradecer a espiritualidade por toda a inspiração, por todo o amparo que nos dá em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Agradecer a todos os dirigentes do Centro Espírita Deolindo Alves por essa oportunidade bendita e nos colocarmos à disposição do amor e da luz, como sempre. Então vamos lá. Na questão 704 do Livro dos Espíritos, a pergunta feita por Kardec foi: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? E a resposta dos espíritos foi uma resposta afirmativa. Sim, e se ele não os encontra é por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. É por isso que faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Então aqui iniciamos já as nossas reflexões com esse recado muito direto da espiritualidade, dizendo o seguinte: não importa o tamanho dos nossos desafios, Deus sempre nos dará, através dos nossos esforços, os meios para atingirmos os objetivos a que nós nos propusermos. Isso nos remete também a uma outra lei divina, que é a lei do trabalho. Afinal de contas, nós só poderemos progredir utilizando os meios que Deus coloca ao nosso dispor através do nosso trabalho. E outro aspecto importante, que a gente busque o necessário, porque o supérfluo não é útil ao homem. Basta-nos o necessário. E cada um aí reflita sobre o que significa esse necessário nas condições de vida que a gente tem hoje, nos desafios que enfrentamos. Na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 25, Buscai e Achareis, ele vai dizer assim, nós vamos encontrar um trechinho lá no Evangelho de Mateus, e que está sendo citado aqui por Kardec. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Esse é o tema dentro do capítulo Buscai e Achareis, é o subtema que estamos abordando. E lá no Evangelho de Mateus encontraremos o seguinte: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e ela se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha. E aquele que bata à porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se lhe pedir peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem. Seguindo, então, a exposição desse capítulo codificado por Kardec, encontraremos a seguinte abordagem. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análoga a uma outra, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por seguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à carta do alimento,
dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Ou seja, o homem só usa os recursos que tem e a sua inteligência para se preservar, né? Para sobreviver quando ele ainda está naquele estado primitivo. Deus, porém, lhe deu ao homem, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, o que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. Afinal, é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Depois do alimento material, precisa o homem do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas, bem pouca coisa, talvez seja até imperceptível, na maioria das vezes, o progresso que cada um de nós realiza individualmente no curso da vida. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas fossem embora, todos os dias para não mais voltarem à Terra, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradativamente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho físico, seus membros se teriam atrofiado. Se o homem houvesse isentado, se Deus houvesse isentado o homem do trabalho intelectual, do uso da sua inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que Deus fez do trabalho uma necessidade e lhes disse ao homem: procura e acharás. Trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras e terás dela o mérito. E, por consequência, serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter o homem mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras. Olha e afasta-as, tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus, pedi e obtereis, significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. Pedi bons conselhos, e eles nunca vos serão recusados. Batei a nossa porta, e ela sempre se vos abrirá. Mas
peçam sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal é o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Muito bem. Na reflexão desse capítulo, muito importante a gente refletir sobre uma premissa que está ligada diretamente a uma atitude de ação, de movimento. Cristo nos ensina sempre a nós sairmos da nossa zona de conforto, inclusive o conforto das nossas aflições, aquela situação em que nos colocamos como vítimas das nossas contrariedades, né? Nos colocamos como vítimas do destino, estacionamos à beira do caminho e ficamos lamuriando, esperando que um milagre ou um encanto nos alcance e modifique a nossa realidade para melhor. Não. Sempre que nós refletirmos sobre as propostas do Mestre, nós encontraremos a necessidade de ação. A necessidade de ação é sempre destacada nos ensinamentos do Mestre. E eu vou citar alguns aqui. Crer para ver. Então, primeiro eu tenho que ter fé no bem. Eu tenho que acreditar no bem. Eu tenho que acreditar que sou filho de Deus, pleno de todas as potencialidades para me desvencilhar de qualquer situação aflitiva. Pleno de potencialidades para evoluir. Se eu acreditar, eu verei. Então, é ter fé no bem que ele vem. É acreditar nas suas potencialidades e confiar na providência divina. Não é esperar que um milagre aconteça. Outro ensinamento do Mestre, para reforçar o que estamos tentando refletir aqui. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Faça por você. Adote uma postura proativa em busca de melhoria. Acredite nas suas potencialidades, acabamos de falar agora há pouco. Acredite nas suas forças, e as forças energéticas do universo serão alinhadas ao teu propósito e sempre em acordo com a justiça divina. Outra proposta do Mestre: batei. Batei onde? A porta, e ela se vos abrirá. Quando estamos aflitos, nós buscamos ajuda, não é assim? Quem está desempregado? Quem está doente, uma doença física? Quem está entrando nos descaminhos da depressão, do desequilíbrio mental, né? Quem está convivendo com contrariedades cotidianas? Quem está sofrendo por conta do abandono? Quem está padecendo de alguma dor? Então, sempre que estamos nessas situações, buscamos ajuda. Pedi e obtereis, nós podemos pedir o que nós quisermos, sempre, mas devemos estar abertos para receber o que Deus nos envia como resposta às nossas súplicas. Vamos dar um exemplo. Quando estamos doentes, pedimos a cura e o alívio das nossas dores. Muitas vezes o nosso tratamento se faz à custa de remédios amargos, agulhadas, e a intuição de mudarmos algum hábito que nos levou ao quadro enfermo. Talvez alguma intuição de revisarmos as nossas emoções e sentimentos que, desequilibrados e adoecidos,
podem estar desencadeando o desequilíbrio que se manifesta no nosso corpo como uma doença. E aí o que é mais fácil? Ficarmos parados à beira do caminho esperando o milagre? Será que alguns de nós queremos somente um paliativo para aliviar a dor? Ou estamos prontos a aceitar a espada que cortará em nós aquilo que nos adoece? Muitas vezes o tratamento médico se faz com o uso do bisturi, com a necessidade de extirparmos aquilo que está nos causando mal. E será que estamos prontos para aceitarmos essa intervenção? Então, volto ao ponto inicial desse parágrafo. O que é mais fácil? Ficarmos parados à beira do caminho, desejando, suplicando, esperando um milagre? Ou será que o correto é nos movermos na direção da cura, das origens daquilo que nos causa mal? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que recebi um diagnóstico médico dizendo que eu sou portador de diabetes. O que eu faço? Diabetes, muitas vezes, quando não tem um componente hereditário, pode ser decorrente das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. E aí o que queremos? Um milagre? Ou aceitamos o receituário médico e ficamos dependentes eternamente de uma medicação? Ou nos aprofundamos nas causas daquilo que desencadeou o desequilíbrio do diabetes e mudamos os nossos hábitos? Talvez tenhamos que fazer tudo. Aceitarmos o receituário médico, mudarmos os nossos hábitos. Mas certamente ficar parado à beira do caminho, lamuriando, por que isso aconteceu comigo, esperando um milagre, não deve ser a atitude mais correta. Outra proposta do mestre que eu gosto muito de utilizar como um exemplo nas nossas reflexões é o orar e vigiar. O orar é buscar a luz, é vivenciar a ligação com a nossa divindade, é fazer acender a centelha divina que existe dentro de nós. E vigiar. Vigiar sempre é enxergar a sombra que ainda exista dentro de nós. E a sombra nada mais é do que as nossas imperfeições, aquilo que ainda precisamos modificar e melhorar em nós, e dessa forma então combatermos o mal que ainda exista dentro de nós e que, vez ou outra, deixamos aflorar em nossas atitudes. Mas vejam, tudo é ação. Orar exige ação. Exige, no mínimo, uma atitude de ligação com o Pai, ligação com a nossa divindade, ligação com o nosso anjo de guarda, ligação com os nossos mentores espirituais, ligação com as forças positivas do universo, sempre. E vigiar, cuidar daquilo que em nós ainda precisa ser melhorado. Vejam que o vigiar aqui nunca é para fora, é um vigiar dentro. Vigiar aqueles resquícios de imperfeição que ainda carregamos dentro de nós. Afinal, somos espíritos
Todos nós, filhos de Deus, criados plenos de potencialidades, a caminho da nossa evolução. E por estarmos a caminho da nossa evolução, é que podemos dizer que ainda temos imperfeições. Mas aqui, o buscai e achareis está muito ligado ao ajuda-te que o céu te ajudará. Faça por você. E certamente as forças do universo também se alinharão ao seu propósito. E fica esse recado para nós então, que a gente se cuide, continue se cuidando, continuemos fazendo por nós, continuemos vigiando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, buscando sempre o caminho da evolução, buscando sempre a esperança de dias melhores, buscando sempre pensar positivo que tudo dará certo, buscando sempre a confiança na providência divina, confiando que o Pai sempre terá as melhores respostas para os nossos pedidos. Então, quando pedirmos, estejamos abertos a receber dele aquilo que é o melhor, mesmo que não seja aquilo que eventualmente a gente esperava. Aceitemos e vamos seguir adiante. Uma boa tarde, uma boa noite a todos, aquele abraço, desejando a todos vocês muito amor, muita paz, muita harmonia, equilíbrio, na esperança de que sempre dias melhores virão e nós somos capazes de fazer esses dias melhores acontecerem. Nos ajudemos, que o céu certamente nos ajudará. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.